Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você ficar inteirado dos acontecimentos da renda variável no geral. Bom pessoal, o nosso tema desta semana foi o seguinte: Ibovespa em turbulência. O que fazer? Pessoal, infelizmente nós estamos passando aqui por um forte movimento de correção e eu vou explicar para vocês alguns dos motivos pelos quais nós estamos passando por esse momento de desvalorização. A gente já tinha avisado, mas quando a gente está vivenciando isso, dá um sentimento de que ou a gente está fazendo alguma coisa errada, ou a gente deveria estar fazendo alguma coisa e não está fazendo, fica aquela insegurança. E eu quero tranquilizar você para observar os seus investimentos e fazer as melhores posições da forma mais acertada possível. Tá bom, pessoal? Vamos falar sobre esses assuntos agora, mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Vamos falar agora do panorama brasileiro e vamos explicar para você por que o Ibovespa está corrigindo desse jeito. Tranquilo, pessoal? O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, pessoal. Nós estamos passando aqui por 4 fatores que eles todos juntos, eles mexem fortemente com o nosso mercado. O primeiro fator é a crise política, tá? Estamos enfrentando um momento de eleição e isso mexe com o mercado brasileiro como um todo. E aí, a cada movimento nas pesquisas faz com que a gente veja o mercado reagindo positivamente ou negativamente. O segundo ponto é a questão econômica. O que a gente está querendo dizer com isso? A parte econômica, que o Brasil, no geral, ele está com um gasto público muito alto. Isso impulsiona a inflação. Logo em seguida, prejudica a taxa de juros. E todo esse movimento, de uma forma única, prejudica a economia no geral. E aí, o investimento começa a cair. O terceiro ponto é o ponto da crise geopolítica. O que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está tendo guerra dos Estados Unidos com o Irã, e isso mexe muito forte com o mercado brasileiro. E aí vem o quarto ponto, que é o petróleo. O petróleo ele está sendo influenciado diretamente nessa guerra. E aí, conforme a oferta de petróleo diminui por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo vai lá em cima. E o que a gente pode fazer para se livrar ou para diminuir essa pressão nos nossos investimentos? Vamos olhar agora o índice da Bolsa? Ibov, gráfico semanal. Observem que nós estamos chegando num ponto extremamente importante, na casa dos 175 mil pontos. O que isso significa para a gente na prática? Significa o seguinte, que isso aqui é um fundo do gráfico semanal, é um fundo importante, aonde institucionais, grandes investidores estão posicionados aqui nessa área. Se ele perder esse suporte, muito provavelmente ele vai buscar pontos mais abaixo. E aí o que a gente pode fazer para observar isso de uma forma mais tática? Bom, vamos lá. Aqui eu já falei para vocês que nós estamos nesse suporte. Observando o gráfico diário, você percebe que houve uma rejeição na venda e os compradores entraram tomando posição aqui. Isso significa que vai reverter a tendência? Não, não significa isso. Significa que aí houve uma briga. E aí, neste ponto, o mercado ele está decidindo para onde ele vai. Se ele mantiver esse ponto e subir daí em diante, nós teremos boas oportunidades de compra. Caso contrário, nós vamos esperar oportunidades na ponta da compra, tá? Então, este momento aqui é um momento de extrema importância, tá? Devemos ter bastante atenção para a gente não ser pego de surpresa. E o que eu separei para vocês para esta semana? Como estamos em correção, não temos muita coisa para observar, mas o pessoal do grupo Free pediu uma ação aqui que a gente vai fazer uma análise com mais cautela, com mais cuidado,
para vocês ficarem inteirados. Para você que não conhece o Grupo Free, é um grupo totalmente gratuito e lá a gente bate um papo sobre investimentos de renda variável em todo, tá? A gente fala de ações, criptomoedas, ações americanas, fundos imobiliários e lá a gente compartilha também as nossas notícias de mercado, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. É um grupo 100% gratuito e para você que está começando ou para você que ainda está inseguro na bolsa, é uma grande oportunidade para vocês entrarem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar de Petrobras. Petrobras está aqui há algumas semanas dentro desta consolidação, ou, para análise gráfica, isso também é chamado de distribuição. O que é uma distribuição? Você vê que ela subiu bastante durante várias semanas, desde janeiro desse ano, subiu bastante. Chegou num ponto aonde ela não consegue subir mais e faz um candle subindo e outro descendo. Isso significa que o quê? Olhando pelo gráfico diário, nós podemos observar que fizemos aqui 1, 2, 3 topos. Significa que não temos mais força para subir, ok? E mesmo com toda essa situação de guerra, valorização do petróleo, a Petrobras ainda não conseguiu ir para frente. Então, o que nós esperamos aqui? Nós esperamos que essa distribuição ela seja validada. Você está vendo que está fazendo topos e fundos e ainda não rompeu essa região. O que esperamos é que ela venha romper essa região, venha subir mais um pouquinho para buscar pontos mais embaixo. Então, Petrobras agora não é compra, tá? Muito pelo contrário, é um momento de cautela. Tá bom, pessoal? E uma outra ação que eu queria mostrar para vocês é Suzano. SUSB3 está no momento aqui bem complexo, tá? Nós estamos comprando ela um pouquinho, tá? Mas ainda não está dando aquela reversão clara. Pelo gráfico diário, não deu sinal de reversão, muito pelo contrário, está continuando a nossa queda, chegando num outro patamar aqui de interesse comprador, mas os compradores ainda não demonstraram que estão no jogo. Então esse momento aqui é um momento de cautela. Quem tem Suzano, eu sugiro manter, ok? Não vale a pena você agora vender com prejuízo, sem contar que Suzano é uma boa pagadora de dividendos e no médio e longo prazo, com certeza, ela vai se valorizar. A não ser que os fundamentos dela mudem completamente, o que não é o caso. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar de mercado americano. Mercado americano batendo altas em cima de altas, subindo demais por conta das ações vinculadas à tecnologia, principalmente aquelas que estão na vanguarda da inteligência artificial. Isso aí está puxando o índice americano lá para cima. Beleza? E o que nós aqui podemos aproveitar desse movimento? Bom, vou mostrar algumas ações aqui que nós já aproveitamos o movimento, tá? Mas eu quero chamar a atenção a uma ação que eu já venho falando há um tempo, tá? Que é Mercado Livre. Meli 34 está aqui no gráfico semanal, dentro de uma região que nós já havíamos validado. Isso aqui, essa região amarela é chamada de um Fair Value Gap, significa que é um vazio de cotação, que o preço ainda não voltou para mitigar, não voltou para fazer a sua correção necessária. Bateu aqui, fez esse movimento aqui no semanal relevante, porém ainda não reverteu a tendência pelo gráfico diário, tá? Isso aqui significa apenas que pode chegar aqui e cair de novo, ou pode reverter a tendência. Para reverter a tendência, ele tem que romper esses R$ 78,00 e voltar para nos dar uma oportunidade. Nós aqui estamos com ela, estamos desvalorizando um pouquinho, em torno de 20%, mas seguimos entendendo que ela, para médio e longo prazo, é uma ação relevante e que vai nos dar uma boa lucratividade, se tudo correr do jeito que está por aqui. Beleza, pessoal? Uma ação que a gente estava posicionado, tá? Que eu recomendei lá no grupo VIP, foi Lilly. Lilly 34, produtos farmacêuticos, já está chegando no nosso ponto de parcial, ok? E já vai andando muito bem, obrigado, tá? Para quem não conhece o nosso grupo VIP, é um grupo para aquela pessoa que tem um valor, tem um capital, mas não tem tempo de ficar olhando a ação, olhando bolsa. Ele só quer fazer os comandos
e deixar o barco seguir e deixa que a gente faça as nossas análises e compartilha no grupo para você, tá? Vou deixar aqui o link para você e por apenas R$ 39,00 por mês você vai ter acesso às nossas análises integrais. E além disso, nós podemos fazer a sua sugestão atender a sua sugestão de capital, de ativo, beleza? Então essa foi uma delas, Lily 34. Uma outra também que já deu parcial e já deu alvo foi Apple. Apple também está surfando esse movimento da IA e está indo muito bem. E a última que a gente falou foi Chevron. Chevron a gente falou aqui nesse ponto, no gráfico diário, deu uma parcial, tá assim meio fraquinha por conta dessa situação da guerra. Então, para quem está posicionado em Chevron, já fez 5% de lucro, tá? Coloca o seu stop abaixo aqui desse candle e mesmo que ele volte e stop você, você ainda saiu com um lucro de 2,5%. Tá bom, pessoal? Então, a gente fazendo essa operação certinha, de forma com técnica, sem emoção, faz com que a gente consiga bons lucros ao longo do tempo. Tranquilo? Falando de Bitcoin, vamos vê-lo aqui. $78.000 ele está na cotação agora, certo? Falei com vocês semana passada, vou deixar o card aqui em algum lugar dessa tela, do cuidado que devemos ter com o Bitcoin, tá? Quem está comprado e já fez a sua parcial, deixa o barco seguir, vamos continuar aqui, mas o Bitcoin ele está fazendo uma fraqueza compradora. Esses candles muito pequenos, com baixo volume, não significa que ele reverteu a tendência. Ele significa que ele está fazendo aquele pullback, aquela subida para cair. Ele pode fazer isso ou mudou o cenário político, o cenário global, guerra acabou, tá todo mundo investindo em Bitcoin, ele vai disparar direto, tá? Mas Bitcoin já estava num ponto de interesse nosso comprador. Nós já estamos comprando ele aqui bem aqui na casa dos $62.000, $70.000. Já estamos fazendo um bom lucrozinho e estamos realizando parte desse capital. Tranquilo? E uma outra criptomoeda que o pessoal falou lá no grupo Free foi Chilis, CHZ. Ela fez uma reversão de tendência aqui no gráfico diário, depois de todo esse movimento aqui, subiu, caiu, deu uma oportunidade de compra aqui, quem botou um stop aqui embaixo foi estopado, mas deu uma nova oportunidade de compra aqui e o pessoal está surfando esse lucro aqui. O alvo dela é na casa dos 0,0576, tá? Então é 0,057 centavo de dólar. Chegando nesse ponto, é bom que você faça uma realização parcial para não ficar muito exposto a uma criptomoeda volátil, tá? E quem quer comprar Chilis agora, eu não recomendo. O melhor seria que ela rompesse aqui, desse uma voltinha e a gente entrasse para pegar pelo menos alguns valores aqui desse capital. Tranquilo, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês, tá? Um forte abraço, uma excelente semana, tá? Se esse vídeo faz sentido para você, para algum conhecido seu, compartilha, que é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas. Tá bom, pessoal? Até semana que vem, se Deus quiser. Vejo vocês nos nossos canais do Grupo Free e no Grupo VIP. Valeu!